Boa noite, igreja. Amém? Antes da gente ir para a palavra, eu queria estar chamando a pastora CDMI para vir aqui. Aleluia. Para a gente estar orando pelo Congresso das Mulheres, que é a semana que vem. Amém? Para que o Senhor venha estar no controle de todas as coisas. Aleluia. Vamos orar juntas. Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, nos colocamos diante de Ti, Pai. Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor. A tua igreja, teu povo, a rede de mulheres, o congresso que está para chegar a semana que vem. Que o Senhor venha tomar a direção, que entre nós haja comunhão, amor, respeito. Que o teu Espírito venha agir sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a tua graça e o teu Espírito e prepara, Pai, cada detalhe, cada coisa, que a gente venha entregar a oferta com amor e com carinho a Ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluias, glórias a Ti, Deus. Obrigada, pastor. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias. Pode se assentar, igreja, amém? Aleluias. Vamos aprender mais um pouquinho de Deus, né? Daquilo que Ele quer de cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia em João 21. João 21, versículo do 1 ao 17. Glória a Deus. O tema da palavra que Deus gerou no meu coração foi: Deus me chamou, e agora? Aleluias. A gente vai entender esse Deus me chamou. E o agora também, né? Que é muito importante. Vamos ler lá em João, capítulo 21, versículo do 1 ao 17. Amém? Que diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dinimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados. Ao salteares entre terra, viram ali uma brasa, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazeis algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obtendo seres tanto, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus:
pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele e lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Nós já conhecemos essa passagem, já foi pregado muitas palavras, muitas ministrações através dela. Mas o que Deus gerou no meu coração foi o tema da palavra de hoje, que é Deus me chamou, e agora? Aqui Jesus estava falando com Pedro em relação ao chamado dele. Como a gente viu aqui no versículo 14 do 21, que Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos e tinha aparecido pela terceira vez para ele. E para confirmar isso, para dar continuidade à palavra, lá em Mateus 4,19, vai falar sobre isso. Que Jesus, ele tinha chamado Pedro. 4,19, que diz assim: Senhor disse... Opa, errei. Mateus, eu estou em João, gente, perdão. E lá vem falando bem claramente que ele tinha chamado Pedro. E Pedro tinha aceitado segui-lo a Jesus. Que é Mateus 4,19, que diz assim: E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamou Pedro. E ali fala que ele largou tudo e seguiu. E durante 3 anos ele caminhou com Jesus. Ele pôde presenciar o ministério de Jesus aqui na terra. Quando Jesus fez milagres, curas, libertações, a vida de Pedro foi tocada, de todos aqueles que seguiam a Jesus. Então ele presenciou todas as coisas, o ministério de Jesus aqui na terra. E quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao céu, era o momento de Pedro fazer a parte dele. E ele acabou esquecendo. Falou: Jesus já não está mais aqui. Ele ficou sem saber o que fazer. E quando Jesus perguntou para Pedro se realmente ele amava, Jesus ali estava levando Pedro a pensar e relembrar aquilo que ele tinha falado antes. Que ele tinha aceitado o chamado de ser pescadores de homens, de ganhar almas para o Senhor, de levar o evangelho do Senhor. E Pedro tinha esquecido. E ali ele voltou a pescar. Como a gente viu aqui, com os outros discípulos que estavam com ele, foram pescar, levar a vida dele como ele levava normalmente. Voltando a praticar o que ele praticava antes, normalmente, comum. Praticar aquilo que, distante da presença de Deus, a gente tem uma vida, na verdade, vazia e comum. Praticava tudo aquilo que a gente praticava e para a gente era normal. Mas nós que temos o chamado do Senhor, não podemos viver assim. Todos nós temos um chamado. E essa noite, o Senhor quer falar aos nossos corações que nós temos que cumprir com aquilo que Ele confiou às nossas mãos. Aqui, quando eu venho falar da palavra, aqui eu não estou falando em termos de ser pastor, bispo, apóstolo. Não, ele está falando de chamado. Ele não está falando de título. Chamado. Se você for chamado para liderar a rede de crianças, de jovens, de homens, de mulheres, evangelização, uma célula, limpar a igreja, cuidar da cantina, cuidar de vida, de almas, ele está falando de chamado, não de título. E Pedro tinha esquecido por um tempo sobre isso. E às vezes nós temos até, assim, eu tenho percebido que a gente tem até um bom tempo caminhando com Deus. Nós conhecemos o Senhor, nós sabemos o que Ele fez e o que Ele faz. E mesmo assim a gente quer se acomodar. A gente quer ficar na nossa vida ali acomodadinho. O Senhor tem nos chamado para fazer grandes coisas e a gente não quer fazer. Às vezes a gente é levantado na igreja pelo Senhor, é ungido para fazer algo na casa de Deus. E às vezes a gente só fica com o título. Mas pôr a mão na massa, na obra, de fazer aquilo que Deus tem determinado que nós temos que fazer, às vezes a gente deixa a desejar. E o Senhor fala essa noite, Ele já está no céu. Quando Ele apareceu para Pedro, Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado para o céu, mas Ele voltou para lembrar Pedro
que ele aceitou o chamado que Deus tem sobre a vida dele. E Deus foi cobrar ele. Cumpra com aquilo que eu te chamei. E Pedro falava que amava, 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 e ele falava, então apacenta minhas ovelhas. Cuida do meu povo. Pessoas lá fora estão perdidas, precisando ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos acomodamos, não queremos ir. Quando marca o evangelismo, conta-se nos dedos quem vai. E a igreja é grande. Tem muitos discípulos nessa casa aqui, na casa do Senhor. E quando se faz um evangelismo, são contados a dedos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus confiou a cada um de nós. De apacentar as ovelhas dele, de cuidar da igreja dele, de cuidar do povo dele. E às vezes a gente não tem cuidado. Às vezes a gente só quer cuidar do nosso umbigo. A minha família está cuidada, já está bom. Deus não chamou a gente para isso. Tem muitas vidas aí fora que precisa do Senhor, que precisa do cuidado de Deus. E nós somos esses que vamos alcançar essas pessoas. Então o chamado que cada um de nós tem em nossas vidas é preciso exercer aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Aleluia, Senhor. E muitas vezes fala assim, o culto abençoado, lindo, a gente fala, Senhor, eu te amo, te amo. Realmente nós amamos o Senhor. E o Senhor sabe que a gente ama. É muito fácil eu olhar para a Risa e falar, Risa, eu te amo. Mas quando ela passa algum aperto, eu estou do lado dela, eu estou ajudando ela? Não estou. Falar te amo é fácil. Demonstre no dia a dia que você realmente a ama. Cuidando, orando, buscando, jejuando, ajudando ela em tudo que ela precisa. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus cobra de cada um de nós. Deus não chamou a gente para chegar simplesmente aqui na igreja. Pedro aqui só queria o quê? Só tomar um cafezinho, matar a fome dele daquele momento. Se esquecendo do chamado dele. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra abençoada, a gente louva, adora, ou matei minha fome e vai embora. O Senhor não chamou a gente para isso. Ele chamou para que a gente viesse cumprir com o chamado que Ele tem sobre as nossas vidas. De apacentar as ovelhas deles, de cuidar do povo dele. Já pensou se o bispo e a pastora Valéria só ficasse só para ele, se alimentasse, se fosse outras igrejas, se alimentasse da palavra do Senhor, cuidar só da família dele, onde nós estaríamos hoje? Será que ele teria alcançado nós, que moravam lá em cima, aquela igreja pequenininha que muita gente não dava nada, e hoje estamos aqui? Porque ele realmente mostrou em prática que ele ama o Senhor, que ele ia cumprir com aquele chamado que o Senhor tinha sobre a vida dele. E ele tem cumprido até hoje, nós conhecemos e sabemos do caráter dele. Que a gente venha pegar como exemplo para nós. Que a gente venha cumprir com aquilo que Deus confiou na minha mão. Se você é a ministra de louvor, ministro, Deus confiou a você de estar aqui louvando e adorando. Mas não é só isso, vai muito além disso. Não é só louvar e adorar. É buscar. Há uma preparação antes para você estar aqui em cima. Porque aqui em cima você vai guerrear contra o mundo espiritual. Aonde o inimigo quer barrar todo mundo. E aqui é uma luta. Não adianta eu só subir aqui, tem um ensaio, tem hora do ensaio, de você chegar no horário, você só chega na hora do culto, ainda quer subir, pegar o microfone e louvar ao Senhor. O Senhor não chamou a gente para isso. Há uma preparação antes. Temos que pagar o preço para aquilo que o Senhor confiou às minhas mãos, à tua mão. Nós temos que nos preparar, nós temos que assumir aquilo que Deus nos entregou. Se Ele entregou a cada um de nós, porque Ele confia em nós. Ele sabe da capacidade de cada um de nós. E aquilo que falta, Ele vai completar. Ele vai capacitar a cada um de nós. O problema é que nós estamos preocupados com as nossas vidas pessoal. Nós estamos preocupados em ganhar dinheiro. Nós estamos preocupados em realizar nosso sonho da casa própria, do carro, de tudo isso. É importante? É importante. Mas o Senhor te chamou para vir para a igreja para buscar só isso? Foi para isso que Ele chamou? Não foi para isso. Ele te chamou para que estivesse junto com Ele, ganhando almas e vida. Pessoas que estão necessitadas da presença de Deus. E muitas vezes nós trocamos isso, nós invertemos. Nós queremos fazer igual Pedro. Nós chegamos aqui na igreja, Deus tem um chamado, você aceitou, você se dedicou, falou, eu quero. Mas chega um tempo, você esquece do seu chamado.
E você começa a caminhar de outra forma. Você quer caminhar lá fora, fazer o que está no teu coração, nas tuas vontades, os nossos desejos, esquecendo do compromisso que firmamos com o Senhor. Porque Ele falou, aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e me segue. É necessário que a gente tenha que ter em nossas vidas. Aquele que serve o Senhor é preciso renunciar. É difícil renunciar? É difícil. Mas é necessário. E amar ao Senhor não é simplesmente entrar na igreja, louvar, adorar, cantar, pular, chorar, se derramar aos pés deles. É apacentar as ovelhas deles. É cumprir com aquilo que Ele confiou em nossas mãos. É trabalhar na obra, sem deixar que nada venha de impedir de a gente prosseguir e seguir com o Senhor. E muitas vezes a gente tem deixado isso a desejar. Muitas vezes nós vamos para a igreja, a gente só quer ficar mais no cantinho, ouvir a palavra do Senhor, amém. Está todo mundo bem e vai embora. Quando chega na segunda, a gente nem lembra às vezes do que foi ministrado no culto. A gente quer correr atrás do emprego, do dinheiro, do nosso sonho, dos nossos projetos. De tudo isso a gente quer correr. E esquecendo daquilo que é o mais importante, o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Se o Senhor te chamou, você aceitou, é hora de a gente nos posicionar e cumprir com aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Não importa qual área seja. Mas eu só limpo a igreja. É um ministério. Você está zelando pela casa do Senhor. Você está preparando o ambiente para a chegada do Rei. É um ministério cuidar da casa do Senhor. Que a gente venha cumprir a cada ministério que nós temos com dedicação. E até a pastora Cedeni falou aqui na oração da busca do Espírito Santo, e é verdade. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Só que a gente ainda não aprendeu a viver a esse texto. Nós fazemos o contrário. Nós queremos acrescentar o que nós precisamos pessoalmente do que espiritualmente. Deixando o reino de Deus para trás. Deixando aquilo que Deus confiou às nossas mãos para trás. Quando Deus nos chamou, nós falamos sim, não falamos? Nós aceitamos com alegria. Nós nos sentimos assim, nossa, o Senhor me chamou. Deus nos chamou, não foi qualquer, não foi Deus. Aí a gente diz sim hoje, quando é amanhã a gente já não quer mais. É difícil dizer sim todos os dias para o Senhor? É difícil. Mas é necessário dizer sim. E muitas vezes nós colocamos as nossas prioridades pessoais na frente, para depois a gente fazer algo para Deus. A gente arruma até desculpa às vezes. Não deu por causa disso. O trabalho, a família, o marido, a filha, o filho, isso. Não estava bem. Primeiro o reino de Deus. Nós temos que aprender a viver, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não viver o contrário. Nós precisamos disso, eu falo, eu me incluo também, eu preciso. Eu sou ser humana, falha, pecadora, eu preciso aprender a tomar posse daquilo que Deus confiou nas minhas mãos, a cuidar daquilo que Deus quer que eu cuide, a fazer. Mesmo que às vezes a gente sente necessidade de falar não, às vezes a gente quer desistir, sim, somos seres humanos, somos falhos. Mas a gente tem que tomar posse, não, o Senhor me chamou, quem me chamou foi Deus. Eu tenho que honrar Ele. Ele já fez a parte dele, Ele já desceu da terra. Ele não precisava descer da glória dele para a terra, passar o que passou por cada um de nós. E Ele cumpriu com excelência. Com prazer, por amor, por cada um de nós, Jesus cumpriu o seu ministério. Está na hora da gente cumprir o nosso também. Com excelência. Oh, aleluia. Glória a ti, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Aleluias. O Senhor tem razão de nos cobrar. Quantas pessoas às vezes deixam de vir para a igreja e a gente nem se importa em saber como elas estão. Se estão bem de saúde, se estão precisando de alguma coisa, porque faltou o culto, algo aconteceu. Você está acostumado a ver aquele irmão todos os dias, em todos os cultos. E de repente a pessoa começa a faltar 1, 2, 3 cultos. Algo está errado.
como Jesus diz aqui, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E às vezes a gente não tem feito isso. A gente não tem se importado com nossos irmãos, as nossas irmãs. Nós só temos importado com nós mesmos, com aqueles que convivem da gente dentro do nosso lar. Nós temos que se preocupar com o próximo, sim. A palavra diz amar o teu próximo. E amar é isso, é apacentar as ovelhas do Senhor, é cuidar, é se importar com a vida de cada um. O Senhor confiou a vida de alguém nas tuas mãos, Rafael? Tu amas o Senhor? Então apacenta as ovelhas dele. Cuida daquele que o Senhor confiou às tuas mãos, da tua esposa, do teu filho, daqueles teus discípulos que o Senhor vai gerar e vai te dar e Ele já está preparando. É necessário nós cuidarmos. É necessário para que o Senhor não venha perguntar assim, Pedro, e vai perguntar, Marta, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Cuida do meu povo, cuida das vidas que eu entreguei nas tuas mãos. E cuidar não é de vez em quando ir lá e saber como é cuidar todos os dias. É orar, é interceder, é jejuar. É mandar uma mensagem, saber como está, se está precisando de algo. É quando necessitar, você está disponível. Largar tudo e socorrer a ovelha. É isso que o Senhor quer. Não é o teu chamado, não é o meu chamado. Vamos cumprir com excelência, com amor, com dedicação. Jesus já fez tudo isso. Ele é o nosso maior exemplo. Aleluias. Se Deus confiou em você, porque Ele sabe que você é capaz de fazer. E aquilo que falta, Ele vai acrescentar em cada um de nós. Nós aceitamos o Senhor. Que a gente venha cumprir com isso. Aqui também tem falado também sobre Davi. Davi, quando estava dentro do chamado do Senhor, ele foi abençoado. Nenhum Golias derrubava ele. Ele vencia sempre. Já Sansão, enquanto ele estava na presença de Deus, ele vencia. Quando ele decidiu sair da presença de Deus, do chamado do Senhor, e começou a caminhar com as suas próprias pernas, e usar o poder em benefício de si mesmo, ele falhou. Da mesma forma somos nós. Nós temos que usar o chamado do Senhor em benefício de todos. De ajudar a todos, de cuidar de todos. E nós só crescemos na igreja quando a gente está envolvido com o Senhor. Quando a gente está realmente assumindo o chamado que Ele chamou. Aquele chamado que Ele determinou para a vida de cada um. Quando a gente está envolvido na obra, a gente cresce. A gente desenvolve, a gente aprende. A gente amadurece, a gente aprende a amar, a gente aprende a cuidar, a respeitar, a estar junto. É desse jeito. E quando a gente está dentro do chamado, o Senhor vem cuidando de todas as coisas. Enquanto nós cuidamos da obra do Senhor, do nosso chamado, Ele vai cuidando de tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. É necessário a gente assumir esse chamado. Deus não chamou a gente simplesmente para chegar aqui no culto, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Ele tem chamado na vida de cada um de nós. E a palavra do Senhor mesmo diz lá em Mateus 22, 14, se eu não me engano. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós somos chamados e nós somos escolhidos. Que a gente venha assumir isso. Que a gente venha buscar, Senhor, perdoa-me meus erros, minhas falhas. E vamos prosseguir, vamos buscar e vamos orar. Com pessoas dói servir ao Senhor às vezes, porque às vezes fala, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me adequar a certas coisas na igreja. Permite o Senhor ir cortando, podando aquilo que não agrada a Ele. Mudando, tirando. Porque assim, caminhando com o Senhor, a gente vai buscando a santidade. A gente vai buscando nos limpar do pecado todos os dias. A gente vai moldando as nossas atitudes, o nosso jeito de falar, de se vestir, de se comportar diante das pessoas. Porque a gente está ali para cumprir um chamado do Senhor. E tudo isso envolve a nossa postura na casa do Senhor. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. E precisamos permitir ser moldado. O Senhor quer isso essa noite sobre as nossas vidas. Para que Ele possa chegar aqui e falar, Renata, você me amas, então apacenta minhas ovelhas. Pastora CDMI, você me amas, então apacenta minhas ovelhas. E assim sucessivamente. Para que a gente venha demonstrar o amor ao Senhor em atitudes, em obras, em servir ao Senhor. Tem que acordar cedo para vir para o culto, acorda, vamos. A gente às vezes não tem que acordar cedo para ir trabalhar. A gente, às vezes, madura, sai correndo e vai para o serviço. Com determinação, eu tenho que ir lá buscar.
eu tenho que trabalhar, da mesma forma eu tenho que ir lá buscar a presença de Deus. Eu tenho que estar no reino do Senhor. Acordar com disposição e falar, eu vou. Está difícil, tem lutas, tem dificuldade, tem. Mas eu tenho que cumprir com aquilo que o Senhor confiou às minhas mãos. E às vezes a dificuldade tenta nos barrar e a gente acaba deixando isso nos barrar. Todos nós temos lutas, dificuldades nas nossas vidas. Ninguém aqui está sem luta. Todo mundo tem a luta. Um tem a luta de uma forma, outro de outra, no casamento, no trabalho, na empresa, no ministério, com alguém, com o vizinho, com o parente. Não deixa de ser luta. Na saúde, na área financeira. É luta. Mas nem por isso deixamos de cumprir aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Precisamos assumir aquilo que Ele determinou sobre a nossa mão, aquilo que Ele confiou. Ele confiou que a gente ganhasse almas e vida quando tiver evangelização. Vamos nos esforçar. Eu não estou falando isso só para vocês, não, é para mim também. Deixar as dificuldades, as coisas que nos impedem, às vezes, usar desculpa, às vezes, porque às vezes o cristão usa desculpa. Quando Deus chama, vamos fazer isso, estou cansado, trabalhei demais, minha filha não deixa, nossa, hoje é minha folga, e começa a gente inventar desculpa, esquecendo que lá no passado, bem no comecinho da igreja, nós aceitamos o chamado do Senhor. Ele falou, larga tudo e me segue. E a gente vê o seguinte, quando o Senhor chama a gente para fazer algo, a primeira resposta que a gente dá é não. A gente fala, não, a gente começa a pensar e ali já começa a surgir desculpas para não cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado. Eu já falei, não é fácil, amada. Mas é necessário a gente dizer sim para o Senhor todos os dias. Porque Ele diz sim para nós todos os dias. Ele tem nos amado todos os dias, Ele tem cuidado. E ainda mais quando a gente erra e falha, o Senhor não deixa de amar. Ele cuida, Ele zela. Ele faz com aquilo que Ele fez, Ele entregou a vida dEle porque Ele realmente ama cada um de nós. Então nós precisamos assumir o nosso papel na igreja. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Mas exercer com excelência. Com amor, com prazer. Não é por obrigação. Eu vou lá porque o bispo me chamou. Se ele não me chamasse, eu nem ia. Isso não é amor. Isso não é prazer. Não, eu vou lá porque eu tenho que fazer, porque é para Deus, Ele me ama e eu amo. Eu vou fazer porque eu tenho prazer em servir ao Senhor, de estar na presença dEle, de retribuir aquilo que Ele fez por mim, que ainda o que a gente faz não é nada, diante de tantas coisas que o Senhor tem feito. Ele abriu mão de tudo por nós. E a gente não consegue abrir mão de algumas coisas. A gente não quer renunciar, às vezes, o tempo que está em casa gastamos com bobagem, com coisas desnecessárias. E o Senhor fala, vão ler minha palavra, ouve, jejua, busca. E às vezes a gente gasta tempo em outras coisas. Coisas que não vão levar a gente a nada. A gente aí, como a pastora Sademir até falou, a gente se prende a este mundo, as coisas deste mundo. Deus está nos preparando para o céu, não para viver aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos mais aqui. Lógico que a gente tem que sonhar sim, viver o melhor dessa terra sim, mas em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é necessário. Nós temos que nos preparar. O Senhor nos trouxe aqui para nos preparar para a vinda dEle. Para que a gente vá para o céu com Ele. Não que a gente venha aqui para ficar aqui na terra. O Senhor preparou o caminho para isso. Que a gente venha botar o reino dEle em primeiro lugar. Buscar a presença dEle. Cumprir com o chamado que Ele tem a cada um de nós. Mas o meu chamado não faz tanto sentido. É só servir ali na cantina. Sirva com excelência. Com prazer. Com alegria, porque você está fazendo para o Senhor. Você está servindo o teu irmão. Não importa o que seja, faça com amor. Eu só vou fazer se eu estiver em cima do altar. Então você não está fazendo por amor a Deus, nem por excelência. Você está querendo aparecer. Desculpa dizer. O chamado do Senhor não é só aqui. O corpo de Jesus não está aqui só no altar, Ele está na igreja toda. Todos nós fazemos parte do corpo de Jesus.
Cada membro é importante para o corpo de Jesus. Daquele que fica na porta, daquele que intercede, daquele que ali limpa a igreja, que põe o copo ali para você usar, que limpa a igreja para você. Ele também é importante, faz parte do corpo. Nós não temos que almejar só o altar, nós temos que almejar a presença de Deus. A presença de Deus é importante. Porque muitas vezes a gente pode estar aqui em cima do altar, mas a presença de Deus não está em nós. Muitas vezes estamos vazios, querendo só fazer aquilo que nos dá prazer. Mas o que tem que dar prazer em nossa vida é cumprir com o chamado do Senhor. Para que Ele possa chegar diante de nós e dizer, vocês me amam? Então apacenta minhas ovelhas. Cuida do meu povo, ajuda, visita. Não sei se vocês perceberam que tem algumas pessoas que não estão vindo ao culto. Algumas estão em enfermidade, por dificuldade, e não conseguiam andar. Algum de nós já foi visitar esse irmão ou essa irmã? Algum de nós foi orar por elas ou por eles que precisam? Mandamos a mensagem perguntando se precisa de algo, o que aconteceu. A gente faz visita para essas pessoas. Apacentar as ovelhas é isso, é cuidar. Não é só quando está aqui dentro, não é quando está lá fora mesmo. Nós sabemos que tem muitas pessoas precisando da nossa visita. Ah, mas eu não sou pastora nem pastor. Nós não estamos falando de título. Estamos falando de chamado, de amar ao próximo, de cuidar. De cuidar, que eu tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de estar, como eu já tive também enfermo. Quando chega alguém da igreja na nossa casa, é uma alegria, né? A gente fala assim, nossa, é como se chegasse a presença de Jesus. Que fala, nossa, se importou comigo, se preocupou comigo, está aqui. Veio orar comigo, veio dar um abraço. Isso é tão importante. E às vezes a gente tem falhado nisso. Nós temos falhado nisso. E a gente precisa cuidar, a gente precisa visitar, saber como cada um está, a necessidade de cada um. Isso é apacentar as ovelhas. É cuidar daquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Se o Senhor confiou a ti, Tarsila, os jovens, cuide, ame, cumpra com aquilo que o Senhor determinou. Pastora Cedemir, o Hugo, a Rízia, o Gregory, cada um de nós. Vamos cuidar daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. O Senhor tem confiado em nós para isso. Ele precisa que nós venha levar ao reino. Que a gente venha estabelecer o reino dele através da palavra, da evangelização, de ganhar almas, de vida, de levar às pessoas aquilo que nós temos, que é a presença de Deus. Mostrar que há uma saída, que há cura, que há outra vida além dessa. E nem tudo se acaba aqui. Para os povos de Deus, o servo do Senhor, aqui simplesmente uma preparação para a glória. O Senhor tem nos preparado para isso. Mas é necessário que a gente venha cumprir com o nosso chamado. Nós precisamos apacentar a ovelha do Senhor. Nós precisamos acordar, abrir os olhos e falar, Senhor, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para fazer isso. E muitas vezes a gente também troca o nosso tempo com outras coisas. A gente está trabalhando, pessoas que trabalham para si mesmo. Vamos, se puder, conciliar o seu horário. Procura pelo menos no dia dos cultos, não marcar alguma coisa. Procura estar na presença de Deus. Eu sei que é difícil, é correria, nós precisamos. Mas às vezes nós deixamos a nossa vida pessoal particular em primeiro lugar. E esquecemos de cumprir o chamado. Ah, hoje é dia de eu ministrar o louvor. Ah, eu não vou não estou afim. Se você está doente com a enfermidade, nós sabemos. Nós reconhecemos isso e o Senhor tem bom. Agora, se você não vem porque simplesmente você hoje não está afim. Ah, hoje eu não estou afim. Ah, eu não quero. Estou cansada, estou direto lá. É desse jeito que a gente cuida do chamado do Senhor? Quer dizer que a gente só vem cumprir o chamado do Senhor quando a gente quer, não quando Ele chama? Nós precisamos aprender a colocar o reino do Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos colocar diante de Deus tudo aquilo que é necessário. Falar, Senhor, eu sei, eu errei, eu falei, eu falo, me ajuda. Eu quero fazer a tua vontade. Mas não falar eu quero, é ir e fazer. Eu sei que às vezes a gente tem um sentimento de falar, eu quero
Desisti, estou cansado. Está difícil, Senhor, não quero mais. O Senhor não chamou a gente para desistir. Ele chamou a gente para continuar. Porque se Jesus tivesse desistido, eu não sei o que seria de nós. O que seria de nós se Jesus não tivesse se entregado na cruz? Será que nós teríamos a salvação? Será que a gente ia ter acesso ao Pai? Com certeza não. Ele não desistiu, ele insistiu. Ele foi até o fim ao ministério dele. E fez com excelência, e não foi fácil. Ele foi humilhado, foi rejeitado, foi cuspido. Ele apanhou, ele pagou por algo que ele não devia. Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, ele pagou. Mesmo sabendo que muitos iriam rejeitar, e que ainda rejeitam. Não aceitam Jesus, não acreditam em Deus. Ele sabia de tudo isso, mas ele foi até o fim. Ele fez o papel dele, foi com o pai dele, eu vou e vou fazer. Se nós aceitamos o Senhor, aceitamos o chamado dele, que a gente vá até o fim. Que a gente venha cumprir com aquilo que ele confiou em nossas mãos. Aquilo que a gente aceitou, apresentar as ovelhas do Senhor. A gente tem que cada vez mais buscar a presença de Deus. A gente tem que dar prioridade ao reino do Senhor. Nós ouvimos falar sempre, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Muitas vezes a gente nem acredita, né? Fala que vai demorar. Será que vai demorar mesmo? A palavra mesmo do Senhor diz que ele virá como um dia de um ladrão. O ladrão avisa quando vai te roubar, quando vai invadir a sua casa. Ele chega e pronto. Da mesma forma é a presença de Deus, é Jesus quando voltar. Será que quando ele voltar nós estamos preparados para subir com ele? Será que a gente cumpriu com o chamado que ele tem sobre as nossas vidas? Ou será que a gente vai deixar para cumprir com o nosso chamado quando Deus arrancar algo de nós? Algo que nos doa profundamente. Será? Ou quando a gente tiver uma enfermidade que não puder nem andar, nem falar, Senhor, agora eu quero cumprir teu chamado. Agora não tem como mais, né? Você está em cima de uma cama entrevado, não anda nem fala. Então vamos aproveitar a nossa saúde, a nossa força, jovens, cheios de saúde e vigor. Aproveite o tempo para servir ao Senhor, com excelência, com amor, porque um dia nós vamos envelhecer. Fica mais difícil. Não espere acontecer algo de grave em nossas vidas, para que a gente venha falar, Senhor, agora eu quero servir ao Senhor de verdade. Agora eu vou cumprir com o meu chamado. Não. Não espere isso acontecer. E muita gente fala, eu conheço Deus, conheço Jesus, tudo, sei o que Ele fez, mas, eu não estou afim não sei se eu quero cumprir, não sei se eu vou ficar nessa igreja, só estou visitando, só vendo para saber que igreja eu vou ficar. Desse jeito nós vamos firmar em nada. E toda vez que você for em outra igreja, da mesma forma, Deus vai te chamar a usar a mesma desculpa. Por quê? Não quer compromisso com o Senhor. Não quer se envolver. Não quer cumprir com o chamado. Não adianta eu ter um chamado e não exercer ele. Não adianta. Eu tenho um chamado e não exercer. De nada vai valer esse chamado. É igual o médico, quando ele se forma em medicina. Se ele não exercer aquilo que ele estudou, vai adiantar aquele diploma dele? Lá no quadrinho, na parede, só para dizer, eu sou médico, eu me formei. Mas você está exercendo aquilo que você se formou? Não está. Adianta ser médico, então? Não adianta. Da mesma forma somos nós. Temos que exercer o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Se nós dizemos sim e aceitamos, vamos exercer esse chamado. Vamos buscar a presença de Deus. Mas tem muitas dificuldades, muita luta. Realmente tem. Mas vamos exercer esse texto, buscar aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Tudo que é necessário para cada um de nós, o Senhor sabe. Ele vai dar. Mas apacenta as ovelhas dele. Cuida daquilo que ele confiou a nós. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos falar, Senhor, eis-me aqui. Mesmo com muitas lutas e dificuldades,
Que a gente venha exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que é cumprir com o nosso chamado. Amém? Glória a Deus, se coloque de pé. Foi isso que Deus gerou no meu coração. É algo que nós precisamos exercer a cada dia. Ah, mas ainda não sei o seu chamado. Sabe sim. Todos nós sabemos qual é o nosso chamado. O Senhor já colocou lá dentro. E a gente fala que não sabe porque a gente ainda não quer cumprir com Ele. A gente está na dúvida, será que eu vou, eu não vou? Eu assumo, eu não assumo? Mas nós sabemos qual é o nosso chamado. Que a gente vem exercer com Ele. Vamos fechar os nossos olhos, colocar diante de Deus as nossas vidas. E lembrar de comecinho quando nós se convertemos e aceitamos o Senhor. E Ele chamou a gente para fazer algo na casa dEle. E a gente disse sim. E que a gente venha cumprir com isso. Mesmo que o tempo às vezes nos afastou, nos desanimou. A gente acabou deixando para trás, esquecendo desse chamado. Que essa noite o Senhor venha reacender os nossos corações. Esse chamado. E que a gente venha dizer sim todos os dias para o Senhor. Toda vez que o Senhor chamar, que a gente diga sim. Sim. Ah, mas eu não estou preparado, não estou capacitado. Ele capacita. Só diga assim e deixa que Ele vai fazer o resto. Amém? Feche os teus olhos. Fale com o Senhor neste momento, do seu jeito. Aquilo que Deus gerou no teu coração, coloca diante dEle. E pede que Ele venha te ajudar. Que venha te conduzir. Em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno. Em nome de Jesus, Senhor, também me coloco diante de Ti, te peço perdão por muitas falhas minhas. Por muitas vezes eu ter dito não ao Senhor. Às vezes a gente não tem entendido, Pai, qual é o propósito do Senhor sobre a nossa vida, o nosso chamado. E o nosso chamado é renunciar, é apacentar as tuas ovelhas, é cuidar do próximo. É estar diante de Ti, é dizer sim, é obedecer, é submeter a Tua vontade, é negar nossas vontades, nossos desejos, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir, Deus. Que o Senhor venha nos perdoar, nós te amamos, sim. Mas que a gente venha mostrar em prática, todos os dias, o amor que temos por Ti, Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus. Que a gente não venha esperar que o inimigo venha ceifar as nossas vidas, para que a gente venha entender que precisamos de Ti, de cumprir com o Teu chamado. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Eu me coloco diante de Ti, que me arrependo de muitas coisas, Pai. E te peço perdão, Senhor. E hoje em diante, em nome de Jesus, eu direi sim a Ti. Para aquilo que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Me capacite, Pai. E que eu vá prosseguir buscando a Tua presença. Não só eu, a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Todos aqueles que têm um chamado sobre a vida deles, que todos possam cumprir, Pai, com excelência, com amor, com dedicação, com prazer, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai, que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais, Senhor, sobre a Tua palavra, que a gente venha praticar tudo aquilo que a gente aprende, Pai, em nome de Jesus. Que não seja palavras lançadas ao vento, mas seja palavra que a gente venha guardar no nosso coração, que a gente venha praticar todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos, sim, Pai, pelo Teu amor, Jesus, por Você ter se entregado por cada um de nós, por ter derramado aquele sangue na cruz, por ter nos purificado de todo o pecado. Que a gente venha exercer aquilo que o Senhor quer que a gente exerça, Senhor, dentro da Tua casa, do Teu reino e do Teu corpo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida de cada um aqui presente, aqueles que não puderam vir, que o Senhor venha visitar a cada um. Que o Senhor envie o Teu Espírito sobre a vida de cada um. Aquele que se encontra enfermo, Pai. Oh, Pai, que seja fisicamente ou espiritualmente, que Teu Espírito vá de encontro e venha curar e libertar. E que a gente venha, Pai, visitar a cada um, orar, interceder pela vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por todos os cultos, pelas palavras, pela vida de cada um aqui, Pai. Cada um aqui é importante para o Teu reino, Senhor. Que a gente venha entender isso, por mais pequeno que seja, por mais simples, pelo pouco que fizemos, é importante para o Teu reino.
O corpo necessita de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a gente venha dar continuidade àquilo que o Senhor quer que a gente faça. Com o Senhor que se ausentou. Ao bispo e a pastora Valéria viajou, Pai. Mas que isso não venha impedir da gente estar aqui na tua casa, porque estamos aqui por ti, porque te adoramos, porque te exaltamos. E que a gente venha cumprir com aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. Dá continuidade àquilo tudo que o Senhor preparou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que a gente venha ser sempre grato a ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre com a amada igreja. Amém? Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos. Que tenha uma noite abençoada, um dia extraordinário. E não esqueça, se tu amas o Senhor, apacenta as ovelhas dele. Amém? Aleluia.